Brinco é pecado, tatuagem é pecado. Será que Jesus Cristo, que sofreu numa cruz, estaria de fato preocupado com um adereço removível ou até não removível? Hoje em dia tem tecnologia até para retirar brincos e tatuagens. Você acha que ele estaria preocupado? Você acha que aquele que consegue enxergar dentro do coração do homem, ver quem a pessoa é, será que com tantos assassinos nesse mundo, com tanta gente com um coração perverso, Jesus estaria preocupado com uma pessoa que usa brinco, mas que é um bom filho, que é um bom esposo? As pessoas confundem muito as coisas. Você sabia, nem às vezes um palavrão que você xinga pode não ser pecado. O cara dá um tropeção numa pedra e ele xinga aquela pedra de tudo quanto é nome. Ele não está ofendendo ninguém, está ofendendo uma pedra. Ele está desabafando aquela raiva que ele sentiu. De alguma forma aquela raiva teria que sair. Não saiu essa raiva em uma pessoa, saiu a raiva no momento. E é tão insignificante o palavrão naquele momento que você vai xingar logo uma pedra que não significa nada nesse mundo. Uma pedra. Você está xingando uma pedra, ou seja, você está fazendo uma coisa inútil. Simplesmente você está descarregando aquela raiva no momento que você deu uma tropeçada de alguma forma. Isso pode aliviar a sua dor, né? Tem gente que desconta na televisão, seria pior, né? Depois tu vai ter que pagar 300 prestações. Entende? Então, tem situações que o ser humano precisa refletir sobre as coisas que ele diz. Eu não acredito que se você chegasse perto de Jesus com um brinco, é lógico que a religião judaica tinha todas essas maneiras. Você não viu um homossexual chegar até Jesus porque se chegou, ninguém sabia que ele era, né? Porque ali havia uma lei rigorosa naquela época. E Jesus disse assim: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Uma outra questão é que as pessoas não entendem que o inserir no coração do homem as verdades bíblicas, né? Ela não é uma coisa como você pegar um livro de Machado de Assis e ler e absorver aquele conhecimento, sabe? Não é dessa forma. Você lê um livro legal, você absorve um conhecimento para sua vida, e às vezes dentro daquele livro tem algumas ideologias erradas e coisas boas também. A Bíblia ela é um manancial de coisas espirituais. Ela é totalmente o inverso do conhecimento humano. Ela é totalmente o inverso, porque ela está falando de assuntos espirituais, desafios espirituais. Você quer ver um exemplo? Jesus curou um homem e disse assim: o homem não era, o homem parece não ter sido cego de nascença. Um dia ele deve ter visto, né, enxergado. E Jesus falou assim: vê alguma coisa? E ele disse assim: eu vejo os homens como árvore. E depois Jesus orou de novo e aquele homem viu tudo normalmente. Ué, mas por que Jesus fez a cura desta forma se ele podia curar de uma vez só? Ele fez a cura dessa forma porque ele estava ensinando. Toda vez que Jesus fazia alguma coisa, era ensinando. Ele amaldiçoou a figueira. No outro dia, Pedro observou que a figueira tinha se secado. E Jesus fez uma lição de fé a partir daquilo ali. Ali também ensina o problema de você ter o poder e você usar para amaldiçoar alguém. Porque acontece, se o homem for de Deus, como aconteceu com Paulo e o procônsul Sérgio Paulo. Acho que é procônsul Sérgio Paulo. Tinha um homem que era um mágico que ficava contradizendo tudo que Paulo dizia. E Paulo disse: ô filho do diabo, cheio de engano, você vai ficar cego por um tempo. Foi uma maldição temporária. Paulo não queria destruir aquele homem, não estava com ódio daquele homem. Simplesmente ele mostrou, se você realmente... Ele fez um desafio de poder ali. Então ele precisava levar a verdade para o procônsul, que era um homem importante no reino de Deus, é bênção. Ele, ele precisava. E ali havia um coração que desejava ouvir a palavra, tá? Não foi uma forçação de barra. Se não quisesse ouvir a palavra, ele sacudiria a sandália dos pés e iria embora. É isso que o cristão precisa aprender.
A casa que te receber, você entra e abençoa com a palavra. Se não te receber, não perca seu tempo. Então, não fique incomodando os outros, não. Batendo na porta dos outros 6 horas da manhã, não. Então, Jesus, ele curou um homem por duas etapas. Na fisioterapia, se você sofrer um derrame, você ficar muito tempo sem mover aquela mão, né, que sofreu o derrame, às vezes um lado do seu corpo paralisa. Não adianta fazer fisioterapia de qualquer maneira. A ideia da mão que sofreu o derrame no cérebro vai se apagando. Então é que foi criado um espelho, eu não lembro o nome da pessoa que criou, mas muita gente não faz questão de dizer. Não sei se é de Hitfield, é um espelho que quando você olha a sua mão esquerda, ela reflete como se fosse a mão direita, a mão que sofreu a lesão, né? A mão que ficou paralisada. Então você faz um movimento na mão lesionada, ao mesmo tempo com a mão boa, e você olha no espelho para enganar o cérebro. Ou seja, talvez Jesus precisasse curar o cérebro daquele homem primeiro e depois curar a visão. Era uma cura em duas etapas. Você imagina o cristão sem aprender isso? O cara não via nada. Em nome de Jesus, tô vendo, mas tô vendo tudo embaçado. Tá bom, pra quem não via nada, irmão, vai com Deus. Seria mais ou menos assim. E Jesus mostrou que a cura é perfeita. Então, sem o ensinamento, a gente fica perdido, né? Chega uma mulher que adivinhava as coisas. Toda vez que Paulo saía de um determinado lugar, aquela mulher anunciava que Paulo era pregador do evangelho. E Paulo não queria que fosse anunciado porque ali cabiam umas chibatadas, já era uma área de idolatria. E você sabe que existe o preconceito religioso, né? Naquela época, muito mais. Ele poderia sofrer até bullying. Não, bullying é brincadeira. Ele poderia sofrer morte ali, ser apedrejado, sofrer afronta da sociedade naquela época. Porque você está pregando uma verdade praticamente contra a deusa deles. Você está mostrando outro Deus para eles. E ali Paulo entende que era um demônio. Diz que aquela mulher adivinhava as coisas. E quando Paulo expulsou o demônio dela, ela parou de adivinhar. Então Paulo levou uma coça dos caras que faziam nifes de prata, ela era uma templo, ela possivelmente é uma profetisa do templo de Diana, né? Então as profecias dela direcionavam as pessoas para uma religião. Às vezes você vê milagres, né? Tipo João de Deus, fazia milagres ali depois foi descoberto tudo aquilo ali, né? As tretas, mas apoiando uma religião, sempre levando as pessoas para fora do evangelho, principalmente, porque leva pessoas para condutas de mensagens, de ensinamentos que não estão, que não são aceitos pela Bíblia, tá? Então, os demônios têm essa maneira, porque ele não quer que a luz de Cristo ela chegue até você. Então, ele vai atrapalhar esses caminhos. Como nós vivemos numa era da informação, o trabalho do diabo tá pior, porque em todo lugar você encontra alguém pregando o evangelho, né? E o evangelho é a verdade. Por mais que os seres humanos sejam mentirosos, por mais que a igreja do século XXI no Brasil seja corrompida, será que em algum momento a gente vai acertar os passos? Será que em algum momento as pessoas realmente vão nos ver não como esses alienados, porque nós fomos alienados. Nós fomos mal instruídos no Brasil, nós fomos mal ensinados. A postura que nós temos no Brasil, dos cristãos no Brasil, em relação à homossexualidade, em relação a muitas coisas, não falou de coisas de questões racistas, que isso não tem no meio da igreja, mas em questão de religião, de preconceito com a religião de matriz africana, de preconceito à homossexualidade, quanto a isso, deveríamos ter fazer pós-graduação, fazer um pré-vestibular para a gente poder entrar nessa faculdade de Deus, porque a gente precisa, muita gente ainda precisa é, recondicionar o que foi aprendido, da forma que foi ensinado, tá? Você acha que pastores, olha algumas igrejas, a Igreja Universal, por exemplo,
tinha um livro do Bispo Macedo que foi best-seller, né? Tudo dele é best-seller ou campeão de bilheteria. Porque só os crentes que compram, né? Ingresso de cinema e tal. É até covardia pro filme que vai concorrer. Não vai ninguém no cinema, mas o ingresso foi comprado por algum alienado. E ali você tem a best-seller, o livro Exu, Caboclos e Heresia. Ensinando, você viu uma pipoca no teu portão? Aquilo faz mal à tua área financeira. Aí ficava um monte de gente tentando desfazer aquele trabalho, né? Mexendo uma religião que não tem nada a ver com eles, não é coisa de evangélico, não é coisa de evangelho, Jesus nunca ensinou isso. Você nunca viu Paulo indo lá no templo da deusa Diana mandando os cristãos fazer corrente de oração ali. Nunca viu. Isso não são atos dos apóstolos, tá? Então, é, um livro best-seller, para que eu quero saber se aquela pipoca me faz mal e tal, se contra Israel não vale encantamento? Se contra o povo de Deus não vale adoração? Se eu creio num Deus verdadeiro e um Jesus Cristo que tem poder e autoridade sobre demônios, por que eu vou me preocupar com coisas de religião, com alimentos? Olha só o princípio da coisa. Não estou aqui falando de nada de preconceito com religião de ninguém. De repente o vídeo pode ser até bloqueado porque pessoas às vezes se sentem ofendidas, tá? Mas aqui não há ofensa em nada que eu estou dizendo. Vamos raciocinar. Antigamente as pessoas cristãs, na época de Paulo, ficavam com medo de comer a carne que era oferecida, que era vendida, né, nas feiras, né, nos mercados da época. E porque aquelas carnes geralmente eram consagradas a outros deuses, né? E Paulo diz assim: comei de tudo que tem no açougue. Porque tudo, ele diz tudo é abençoado por Deus, tudo foi abençoado por Deus, tudo pertence a Deus. O demônio não manda em nada aqui, tudo é de Deus. Comei de tudo quanto tem no açougue. Mas se alguém disser que aquilo foi sacrificado a um ídolo, não coma. Por causa da consciência. Não é por medo. É por causa da sua consciência para com os mais fracos. Porque tinha aqueles que não comiam porque achavam que aquilo não era certo. Então, às vezes você tem que se abster de coisas pelo mais fraco. Você imagina assim, o pastor chegou na igreja de brinco, de tatuagem. Cara, eu particularmente, hoje em dia, com o conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento, eu ia achar estranho, sim, eu ia estranhar. Mas eu ia querer ouvir o que esse homem tem para falar. Como que é o evangelho que ele prega, como que é a vida. A gente sempre vai olhar para isso. E com o tempo, se aquela palavra dele fosse de Deus, se tudo aquilo fosse real, o brinco dele não seria para mim desprezível, não seria algo que me incomodasse. Sempre vai incomodar um pouco, porque não é uma coisa padrão, tá? A modernização na igreja. Mas você tem que entender a história das coisas. Existem pessoas que sempre usaram brinco a vida toda. E tem aqueles que começam a entrar nesse caminho já depois de velho, já depois de muito tempo da palavra. É esse o problema, porque ali pode haver uma inclinação para aquele que querer aparecer, querer ficar bonito. Para quem esse é bonito, tá? Então pode haver, mas isso daí é um problema da pessoa. Como ela representa o cristianismo? Como eu represento o cristianismo? Tá? Escandalizar o cristianismo é uma coisa muito ruim. E escandalizar não é um palavrão que você xinga. Escandaliza um pouco, mas não é o que escandaliza o evangelho é mais o que acontece, a avareza que há nas igrejas. A mudança de toda uma estrutura de escritura sagrada para a escritura filosófica. Para a igreja se torna aquela reunião já viu aqueles caras que ficam impulsionando, que ganham dinheiro para falar coisas que mudam a vida do empresário? O empresário senta ali, o cara, você tem que ter coragem, você tem que ter aquilo motivacional. A igreja está se tornando uma cartilha motivacional.
Não, a igreja não é uma cartilha motivacional. A Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro de poder. A Bíblia está falando de fatos. Uma criança endemoniada, onde o pai chega cansado, a vida toda preocupado, porque aquela criança, quando o demônio pegava ela, a criança não ouvia mais, não falava mais. Ou seja, a criança está no meio da montanha, o pai gritava: filho, sai daí. Ele não ouvia. E daqui a pouco o filho estava rolando pela montanha. A criança estava no fogo, não conseguia gritar de socorro porque o demônio travava as cordas vocais. Tem na Bíblia, tá? Tem demônio causando gagueira, tem um monte de coisas que você precisa ler, entender. É um livro espiritual. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, nem os fariseus, que só ficavam contradizendo, e aquilo deu mais munição para os fariseus e os discípulos já sem saber. Imagina, uma vez até meu filho me perguntou: pai, um rapaz disse assim: se você tem fé, manda essa montanha, fala para a montanha andar, se deslizar para o canto. Aí eu falei para ele: você tem fé? Aí ele falou: eu tenho. Então por que que tu não faz isso? Aí ele falou assim: não sei. Aí eu falei: é porque a, a fé não é para essas coisas. A fé não é para você fazer algo para o seu benefício, para aquilo, para mostrar para os outros que tem fé. Porque fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé é você acreditar num Jesus que você nunca viu, acreditar numa vida eterna que você não está vendo pessoas lá no céu. E quem te fez isso, quem te fez crer nisso foi o próprio Deus. Jesus disse assim: ninguém vem a mim se não for concedido pelo Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Pois está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Na profecia de Oséias, diz que Deus escreveria no coração do homem suas leis. Ou seja, tudo que você conhece sobre Deus foi Ele que fez em você. Mas por que, que o outro não conhece? Porque não chegou o momento. Porque é Deus que abre o coração do homem, que transforma um coração de pedra em um coração de carne, que traz a compreensão. Tudo pela razão dele. E eu até acredito que pessoas que às vezes morrem sem o evangelho, tá? Porque a pessoa fala assim: ah, ia morreu, não quis aceitar a palavra, não aceitou. Não é assim, não. A palavra não é questão de aceitação. Quando a palavra entra no teu coração, é tão maravilhosa que você não tem como negar. Você pode negar depois, né? Que o demônio vai fazer, os demônios vão fazer aquela luta que tem lá na parábola do semeador, né? Tentando roubar a semente. Aí quando você já está mais madurinho na fé, ele tenta. Você deixa os cuidados do mundo, as fascinações do riqueza, você deixa, não é mais o demônio, não, você deixa essas coisas sufocarem a palavra, entende? Ali passa de perseguido, né? O cara vai para a igreja, pô, sai da igreja pior do que as coisas começam a dar errado, porque o demônio começa a lutar para ferir aquela palavra. O inferno começa a lutar contra. Se você fosse o diabo, você faria o mesmo. Você ia lutar contra. Você está vendo o evangelho chegar, a luz de Cristo chegar, e aquela pessoa vai ser tirada do império das trevas para o reino do Filho, Colossenses 1,13. Ela vai ser selada com o Espírito Santo, com propriedade particular de Cristo. Deus vai começar a trabalhar naquela vida. Então o demônio vai lutar contra aquilo. Então vai haver situações. E essas palavras existem para você não desanimar, para você ver que aquela luta, ela realmente representa que você está fazendo certo. Você está indo pelo caminho certo. Então chega aquele, voltando ao assunto, chega aquele homem cansado de não saber o que fazer. E Jesus pergunta: o que está acontecendo aí? Não, eu trouxe meu filho, né, para expulsar o demônio aqui, mas ninguém conseguiu. Aí Jesus falou: desde quando isso acontece? Ele fala: desde a infância. Será que Jesus não sabia? Lógico que sabia. Não tem nada que Jesus não pudesse enxergar. Apesar de Jesus não querer ser conhecido como curandeiro, não. Quando ele estava no tanque lá, que as pessoas queriam se jogar no tanque porque supostamente viam um anjo curava as pessoas, Jesus curou um homem só. Jesus não queria ser conhecido como curandeiro. Será que ele não ficou com pena dos outros que estavam enfermos ali, esperando o anjo agitar a água? Aquilo ali nunca ia acabar. Sempre na vida ia ter alguém ali naquela esperança. Talvez se Jesus curasse todo mundo, ia mudar a situação. As pessoas iam esperar Jesus vir para curá-los de novo. Então, não é com essa esperança que Jesus está preocupado, porque se ele pode dar uma coisa maior, a fé.
Jesus disse assim, vai, a tua fé te salvou. Os 10 leprosos, Senhor, o que nós fazemos? O que pode fazer por nós? Vai se mostrar o sacerdote. Os caras, pô, como é que o cara manda a gente se mostrar o sacerdote? Não tem evidência de cura. O sacerdote dava o documento para restituir a pessoa à sociedade quando havia evidência de cura. Saía do templo, fazia experiência ali, a lepra ficou branquinha, já sabia que a lepra estava sendo curada, pode restituir à sociedade que a lepra morreu. Aí ele já está bem. Não havia evidência de cura, mas quando eles decidiram ir, a Bíblia diz que quando eles estavam indo, eles foram curados. A lepra caiu deles. Ou seja, é a fé. Jesus os colocou em um caminho de fé. Eles pegaram aquilo que Jesus falou, aplicaram no coração e creram. Jesus falou que se tu podes crer, tudo é possível que crer. Sabe? Só que a fé, se por exemplo, eu estou com um câncer, nossa, eu creio que Jesus vai me curar. Olha, não é assim que funciona. Eu creio que Deus pode me curar, mas o destino da minha vida está na mão de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego acreditavam que Deus podia o livrar da fornalha, mas entregou nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para aquele que está cheio de Deus, a própria morte, o terror da morte acaba se dissipando. Porque se você acredita na vida eterna, você sabe que é só uma transição. Davi, no final da vida, ele diz assim: eu vou pelo caminho de todo homem. Quando eu passo, às vezes, no cemitério, assim que eu olho, eu vejo quantas pessoas já passaram por essa vida e elas tiveram que passar por esse processo. E um dia vai ser eu e você, mas o importante é como a gente vai, sabe? As mães vão ser salvas pelo seu ministério de mãe, cuidando dos filhos. Quando a Bíblia fala isso, eu creio que ela inclui também pais e avós, porque são pessoas que estão fazendo a diferença na vida de outros. Elas estão se dedicando à vida de outros, elas estão trazendo, elas estão fazendo com que aquelas pessoas vão à frente. Os filhos são como flecha na mão do valente, e às vezes você é avó e aquela pessoa não é seu neto, é mais seu filho do que seu neto. Às vezes você é uma tia e você tem pessoas que você faz tanto por elas que elas se tornam um filho. E a Bíblia diz que há amigos mais chegados que o irmão. Então, você faz coisas pelas pessoas e isso é um ato de amor que vai ser recompensado. Até um copo de água fria você der a um cristão vai ser recompensado. Mas quando fala cristão, pode significar qualquer ato de bondade que se faça pelo semelhante. Porque todo mundo pode ser um futuro pregador, né? E não é. Jesus está falando do amor. O amor, contra o amor não existe lei. Todas as práticas de amor, tudo que você plantar bem vai voltar para você. Agora, tudo que você plantar ruim pode se tornar um obstáculo terrível. Cara, o troco é muito pesado. O cara não consegue ter paz. O cara não, sabe, quando você faz uma coisa errada, pode ter o dinheiro, aquele momento acaba. Aquilo ali foi uma ilusão, viveu pra caramba, o churrascão tal, aquele dia feliz vai ficar só na sua lembrança. Daqui a pouco você não consegue mais nada, a porta de emprego se fecha, começa o céu a virar de bronze, porque você está contra Deus. Precisa se reconciliar com Deus de coração. Até nisso, às vezes, o cara se arrebenta, porque o cara vai na hipocrisia, faz aquela cara de gato de botas, e Deus olha dentro do coração dele e vê a hipocrisia. Isso aí não adianta. Esse daí vai ter que comer o pão que o diabo amassou, né? E não só amassou, tacou fogo ainda. Então, voltando à questão, aquele homem disse: Senhor, desde a infância, e às vezes o lança na água e no fogo para o matar, e ele vai defiando e espumando. Ou seja, Jesus fala aquilo para os discípulos ter um ensinamento para nos transmitir esse ensinamento. Porque senão as pessoas vão ficar com medo na hora que acontecesse uma coisa dessa, uma coisa estranha. E quando Jesus expulsou o demônio, parece que o jovem parecia que tinha morrido. Então não morreu ali, Jesus o tomou pela mão. Então você vê Jesus em todo momento ensinando, né, as coisas. É interessante como a Bíblia, eu estava fazendo um estudo esses dias, e uma das profecias de Daniel cita a Cleópatra, de forma figurada. Você pega a história de Cleópatra e ela exatamente se encaixa naquilo que Daniel diz. Uma mulher que ia até um lugar tal, enviada para poder atrair
não sei se era Alexandre o Grande, não lembro bem, eu fiz o estudo, mas eu não lembro. E ela acaba se apaixonando, e a Bíblia ensina exatamente isso, que os planos vão por terra, porque ela se apaixona, o coração dela se liga àquela pessoa, e ela acaba não se casando, acaba não traindo, né, aquela pessoa. Isso tem numa profecia de Daniel que se encaixa exatamente com esses fatos históricos. E tem muitas coisas interessantes na Bíblia que as pessoas às vezes perdem tempo com outras coisas e não aprendem, né? Coisas sobre o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, o poder da fé, né? O cara tá lá desempregado, mas eu creio que se Jesus falou que se Deus cuida das aves do céu que não plantam e nem semeiam, ele vai cuidar de mim. Quanto mais vale vós, homem de pequena fé. Ou seja, Jesus está mandando aquela palavra para você. Pô, se Deus cuida das aves, se Deus cuida das flores, as vestimentas das flores, tu vai cuidar das minhas roupas. Então, coisas insignificantes no mundo assim, como uma flor que nasce hoje para o sol queimar amanhã. Então, pega essa palavra, isso é fé, certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho certeza que Deus está vendo a minha fé. Eu tenho certeza que uma porta vai se abrir. Eu tenho certeza que eu não vou passar necessidade porque Deus, ele, ele vê que eu necessito disso. Ele vê que eu sou humano, que eu sofro com esse desemprego, sabe? Então isso é fé. As pessoas precisam entender que fé, ela move o sobrenatural. Isso é verdade porque isso já aconteceu várias vezes comigo. E eu não posso ensinar uma coisa sem fazer, é, sem passar por essa situação, sem viver. Eu posso até falar de coisas na Bíblia que eu não vivi, sim, posso. De demônios, de questões como esse jovem que o demônio lançava na água e no fogo, que Jesus depois fala que aquela casta só sai com jejum e oração, ou seja, deveria ter um preparo espiritual maior para lidar com aquele tipo de problema, tá? Isso que eu tinha esquecido. Você pode pregar coisas que você não viveu, sim, mas é muito bom quando você prega coisas que você realmente assume. E essa questão de fé qualquer um pode assumir, tá? Então, o cara passa por uma situação, ele tem que manter a sua esperança em Deus. Quando ele conversa com Deus, ele diz, Senhor, tem que ser natural. Eu estou passando por essa situação, você está vendo essa situação. E eu preciso de uma transformação nisso aqui. E aí você vai seguir sua vida, né? Quando você está na igreja, parece que está tudo maravilhoso. Quando você sai lá de fora, parece que as coisas começam a ficar meio amarga, né? As coisas começam a ficar meio... Você começa a sentir sede. Você sai da espiritualidade e vai para o natural do mundo, né? Os desafios do mundo. Mas você não pode perder isso. Eu já falei com Deus. Senhor, e como você pode insistir? Você pode clamar. Você pode conversar, ou você pode somente crer. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Ou você pode apenas segurar aquela palavra. Quando vier aquela porta de emprego que se fechou na hora que você foi lá em busca, o que você faz? Eu sei que Deus está me vendo. Uma hora vai abrir. Não foi esse lugar, não é esse lugar. Não é o lugar que eu deveria entrar. Vai ter um lugar certinho para mim entrar, um lugar onde eu vou ser valorizado, um lugar onde eu vou gostar de trabalhar, vou ter que conhecer pessoas boas, entende? Você sabe que às vezes você conhece pessoas e você é colocado num lugar para mudar as pessoas. A sua maneira de ser, de seu comprometimento com o próximo, a sua maneira de resolver problemas, até os seus erros, a sua imaturidade, ensina outras pessoas. Nós estamos aqui na Terra ensinando os outros. Às vezes você tem amigos que estão ali só de passagem também. Eles só estão ali esperando esse aprendizado e eles vão seguir a vida dele com aquilo que você ensinou sobre lealdade na amizade, sobre compromisso com o seu companheiro de trabalho, entende? Você vai aprender a lidar com pessoas que não valem nada, pessoas que não empenham a sua palavra. Você vai aprender a ser homem. Você vai aprender a lidar com situações que você precisa ser um pouco mais enérgico, mas sempre se calçando, sempre mantendo aqui a sua linha. Você vai lidar com pessoas que às vezes tentam te atropelar e você coloca elas no lugar delas. Opa, peraí, eu estou te tratando com educação, eu exijo que o senhor me trate com respeito também. Então,
Isso é postura de homem, você vai adquirindo uma postura que você não teria em outro lugar. Então, Deus ele tem esse plano, porque ele precisa que você cresça e amadureça, tá? E você tenha uma postura diante da sociedade. Às vezes você tem que se impor, às vezes você tem que, pô, irmão, qual foi? Que é papo de homem, a coisa engrossa, entendeu? O caldo fica grosso também. Eu cristão, eu não sou cristão, mas eu não sou trouxa, irmão, entendeu? E sou um cristão meio arretado. Daquele que dá um telefonema. Daquele como Pedro, que puxa da espada e arranca uma orelha. Mas tudo dentro da. Aqui Jesus não vai estar para colar a orelha do cara de volta. Então eu não posso fazer a mesma coisa que Pedro. Mas eu sou um cristão meio esquentado, irmão. Tudo tem limite. Se eu ver uma injustiça na minha frente, eu vou ter que calcular os riscos, né? Calcular os riscos. Será que aquele cara que tá causando aquela injustiça é o Mike Tyson? Será que dá pra chegar junto ali? Então tem que calcular os riscos. Tem que ser como o leão, irmão, que calcula os riscos, para não ficar lá preso na árvore lá com medo do. Como tem um vídeo na internet, um leão preso na árvore se cagando de medo dos outros bichos. Então vamos falando aqui de outra situação. É interessante uma história que, se você estudar arqueologia bíblica, né, coisas que já foram encontradas em escavações, e Jesus ele fala na última ceia para os discípulos encontrarem um homem que carregava um cântaro de água. Isso é uma história bacana. E como é que o cara no meio da multidão vai encontrar um homem carregando um jarro de água? Porque não era uma função de homem aquilo. Só as mulheres faziam aquilo. E eles falavam, irmão, o cara era homossexual. Não, o cara era possivelmente um monge. Porque naquele lugar foi achado na escavação o portão dos essênios, que era um monastério, que parece que foi emprestado e depois teve um terremoto, alguma coisa assim, ou ele acabou, mas parece que Jesus tinha contato com esses monges. Só que o monge da época não era aqueles caras que ficavam no meio pé da montanha passando fome, não, e recebendo alimento dos outros, não. Era uma classe do farisaísmo muito mais excelente em adoração a Deus. Era como se fossem os monges coptas, que são os católicos ortodoxos. Os primeiros a morrerem, né, quando são capturados. Homens que oram com fervor, homens que têm poder de oração, homens que são consagrados mesmo. Parece que nascem para esse tipo de situação. Eu não conseguiria, só mesmo com o poder do Espírito Santo, tá? Como Paulo, por exemplo, Paulo ele era fariseu dos fariseus, mas ele fala, eu poderia carregar comigo uma esposa, mas ele se absteve disso, sabe? E com o tempo o cara vence a natureza humana, ele acaba vencendo. Porque ele tomou essa determinação, não foi uma coisa forçada como acontece hoje em dia, por exemplo, os padres. Mas eu entendo a questão do catolicismo. Se você tem aquela natureza de castidade, você venha para o catolicismo. Esse é o convite do catolicismo. Então, o cara que se enfia ali por outros motivos, outros objetivos, e muitas vezes financeiro, né? Cara, olha o cifrão, o olho chega, brilha, faz o cifrãozinho, igual o desenho animado. Quando fala, a igreja católica tem muito dinheiro, eu já vi gente fazer isso. E vai por dinheiro. E alguns conseguem se abster da sexualidade, tá? Outros já não. Outros começam a se tornar abusadores, né? Eles estão ali, eles não estão ali porque eles realmente buscam a Deus. Esses daí se perdem. E eu acho interessante a organização da Igreja Católica, porque todos os católicos, verdade, assim, que andam, que realmente se reúnem, que praticam o catolicismo, eles têm obediência a um líder, que é o Papa. E eu não vejo nada demais nisso, não há anticristo nisso. Eu já fui católico, eu fiquei em colégio interno católico, eu fui criado por freiras católicas. 6 anos que fiquei em colégio interno, não saía, tá? Só saía final de ano. Quando as férias de 15 dias a gente não queria vir embora porque tinha muito passeio, era muito bom. Então as freiras cuidaram de mim, eu praticamente vivi no catolicismo. Ia pra missa, né? Eu caí na porrada com um cara no dia da minha primeira comunhão. O cara botou o pé pra eu cair. No dia da primeira comunhão a gente caiu na porrada dentro da igreja. Então, pra tu ter ideia como é que era. Eu só não gostava muito da questão de se confessar, que eu acho que é uma coisa muito pessoal se confessar. Não deveria ser para outra pessoa, tá? Minha opinião.
Acho que é meio vergonhoso. Padre, eu quem confessar, o que que você fez? Você fez sacanagem. Era mais ou menos assim. Sacanagem. Mas ainda bem que o padre não pedia detalhes dessas sacanagens, né? Porque imagina se você fosse detalhar o que você fez, as coisas que você fez, tá? E é criança, né, cara? E criança é complicado. E então, e você todo cheio de vergonha que você está confessando para uma pessoa. Quando você vai confessar diante de Deus, não tem vergonha, que Deus conhece você por tudo, por todo, né? E aí, então, o catolicismo tem uma representação. Já a questão de nós evangélicos, nós somos mal representados. Teve um cara que falou assim: não, quando entrar para a política, vamos botar todos os pastores embora. O comportamento não é esse, irmão. Se você tem um pastor de verdade, não essas trastes que tem aí que só pensam em dinheiro, ou outros que se perderam no meio disso daí, que eram bons pastores. Mas se você tem aquele que não se manchou, são os melhores conselheiros que você pode ter. São as melhores pessoas que você pode ter próximo à sua vida. A oração dele funciona, ele não é hipócrita, entende? A questão não é que os evangélicos não podem entrar para a política, que seria até um preconceito religioso, tá? Às avessas. A questão é, se aquela pessoa realmente é de Deus, aí não importa a religião, irmão. Se aquela pessoa realmente é uma pessoa de bem, uma pessoa que está ali pelo Brasil, não importa a religião dela, irmão. Porque no que diz respeito ao que nos desrespeita, ela está tirando 10. Agora, a vida pessoal dela, se ela tiver algum problema, acerta com a Polícia Federal, irmão. Se ela tiver problema na vida, que não esteja mexendo nos cofres públicos, eu até falo, ó, existe fórmula para tudo. Se estamos com um problema de droga, prende quem compra as drogas. Começa a prender quem compra. Então, irmão, comprou droga. Com o tempo, ninguém vai querer usar droga, porque vai ficar tão trabalhoso. E acaba. Mas não, cara, eu não quero mais difícil, não. Vão invadir, arrebentar tudo na bala. Aí, no outro dia, conclusão de tudo aquilo. Criança com camisa de escola aguentada, outro levou tiro na cabeça, dois sofrimento. Irmão, pega essa maconha, essa cocaína, vocês querem cheirar? Joga tudo aqui, ó. Cheira aí, ó. Compra à vontade. Vai ter uma hora que a gente vai ter que fazer isso, irmão. Liberar geral. Aí vai botar a arma na mão de cada um e cada um vai se proteger. Talvez vai acontecer isso, porque não é o que eu queria, não é o que eu gostaria, tá, gente? Eu não gostaria disso. Mas a pessoa fala assim: armar a população vai ser mais arma para o tráfico. Até parece que o traficante está precisando de arma. E só se você ficar com duas vai até atrapalhar ele. As questões do armamentismo, e eu tipo assim, não sou a favor disso. Eu acho que o certo é equiparar, né? Eu estou saindo um pouco da Bíblia, falando de questões sociais. A polícia militar, colocar mais contingente, botar a guarda municipal mais ativa, mais preparada, tem que estar armado, irmão. Porque tem que estar armado, mas tem que dar uma gratificação, um abono. Porque só quer armar os caras, explorar os caras e não dar nada em troca. Então o cara, naquele momento que ele está trabalhando ali, porque o cara armado, que ele está com a vida dele toda colocada no militarismo ou na segurança pública, se ele cometer um ato, ele vai jogar toda a carreira dele por terra, como esse bombeiro fez lá com o rapaz do McDonald's. Ele jogou a carreira dele toda no lixo. Então ele não tem como fugir, porque o salário dele está preso. Ele não tem como viver fora daquilo ali. Uma hora ele vai ter que se apresentar e pagar de acordo com a justiça, porque ele realmente cometeu um erro grave, tá? Aí entra aquela questão, o cara é trabalhador de carteira assinada e tal, ele vai ter direito a um piso de R$ 1.300 na cadeia, que esse piso vai para a família dele, porque ele cometeu erro, mas a família dele precisa se sustentar aqui fora. Então é um benefício previdenciário isso. Mas ele não era um desempregado aqui fora, assim, um desempregado que eu falo assim, não digo desempregado porque tem muita gente que é camelô e trabalha. Mas ele não era um cara que não tinha um salário aqui fora, como um cara que não vale nada aqui, bandido e tal, por exemplo, ou até mesmo um cara que é camelô aqui fora. Esses não têm direito. Só tem direito a esse benefício previdenciário quem trabalha de carteira assinada, ou eu acho também que quem paga o INSS, tá? Porque pagar INSS sendo autônomo é bom porque você pode correr atrás de algumas coisas, tá? Se acidentou, você tem os direitos que um trabalhador de carteira assinada também.
Então você pode reaver isso. Às vezes você paga um valorzinho mínimo, aquilo é um seguro para você, tá, gente? Apesar dos absurdos que é para se receber algum dinheiro do INSS, e eu acho que isso acabaria se eles botassem juros, né? Se o governo pagasse juros quando não pagasse na data certa, porque a gente paga juros das nossas contas, eles também deveriam pagar, que aí ficaria uma coisa mais justa. E com certeza eles fazem esse trâmite de dificultar a aposentadoria, de dificultar a pessoa que está doente, botar a pessoa para trabalhar, eles fazem tudo isso para poder segurar o dinheiro da Previdência. E isso é inconstitucional. Não podem fazer isso, mas eles fazem, segura o dinheiro que nem é deles, irmão. E deixa a pessoa sofrer. Eu entro com ação pessoal contra aquele miserável que está me atendendo. Eu entro com ação de cadeia contra ele. Pelo menos só para causar problema nele, tá? Porque isso é errado. Então, voltando aqui à questão do armamento aí, da civilização hoje em dia, tá? É, Então você dá um aparato. Então, se, se você der arma na mão de cidadãos, vai ter cidadãos de bem e vai ter cidadãos que não são de bem. Tem gente que quando está com uma arma na mão, o CAC, por exemplo, acha que é polícia. Já tem outras pessoas que são equilibradas, entende? Então, existe várias coisas. Ó. A maneira com que o cara guarda a arma, a maneira, o convívio daquela arma dentro do seu lar, aquilo pode ser pego pelos filhos, aquilo, sabe? Que tipo de filhos o cara tem? Que tipo de ensino que ele dá em casa? Às vezes você dá todo o ensino e o filho ainda faz a cagada. E às vezes você dá o ensino e o filho respeita. Entende? Então, muitas armas iam causar um problema social. Uma situação ali que um policial está apaisando, resolvendo uma questão de assalto, o outro vê e pensa que o policial é um assaltante e vai e atira nele. Então, é muito complicado, porque se houvesse um aparato de lei, assim, o cara tá com a arma ali, toda cagada que ele fizer tá no nome dele também, tá? É diferente do cara não ter uma arma. Agora, nas situações que acontecem no dia de hoje, o cara fica enguiçado num túnel, o cara enguiça numa rodovia federal, tudo escuro, igual outra vez, enguiçou, em um segundo que o cara saiu do carro, o maluco veio, esfaqueou a mulher dele e levou a bolsa. Entende? Então, com a sociedade tendo a sua defesa também, vai impedir muita gente de assaltar. Ah, não, o nego agora vai começar a roubar você por causa da sua arma. Duvido. As pessoas têm medo. Se a pessoa souber que o outro está armado, não é tão fácil assim. Você não sabe o quanto aquela pessoa está ligada. Entende? Ele não sabe o quanto. Então, se a pessoa for roubar da arma dela, simplesmente vai dar baixa lá naquela numeração, vai declarar o roubo e vai ter que comprar outra. Tá? Então, tudo tem que ser estudado. Podemos chegar e dizer não. Não, tem que sentar com especialistas em segurança e ver o que pode ser feito para melhorar. Cara, o que pode ser feito, primeiramente, na minha opinião, é consertar a questão da segurança pública. As UPPs estavam dando certo, mas porque o governo não quer gastar dinheiro com as UPPs, jogaram terra no projeto. Vem um cara que é especialista em não sei da onde, que a gente nunca viu mais gordo na vida, nunca viu na vida. Desculpa essa palavra, porque soa meio preconceituosa. Nunca vi aquela pessoa na vida e surge dizendo que aquilo ali não é bom, que aquilo ali não está certo, e começa a apontar os erros. Tudo tem erros, gente. Tudo tem erros, mas os benefícios, eles não apontam. Então, o objetivo deles é destruir um projeto. E o projeto vai cair por terra, porque o governo não quer gastar aquele dinheiro que todo mês tem que arcar com aquelas despesas todas, de mudar aqueles contêineres para que os soldados das UPPs começarem contêineres. Mudar para outra situação. Antigamente tinha polígono da polícia dentro das favelas. E não havia motivo para ter aquilo. O serviço era de vigilante. Não servia para nada. Tipo assim, os policiais passavam com o carro, os bandidos continuavam ali armados e não tinha significado aquilo, tá? Então, a coisa máxima que nós podemos fazer pelo nosso país é melhorar a educação.
é a coisa maior. Acho que o princípio aqui é saúde e educação, tá? Porque a educação de qualidade vai fazer com que o comportamento do pobre mude, ou seja, ele vai ver que pode ter asas para voar, ele vai ver que pode sonhar, ele vai ver que ele pode se tornar um empresário, ele vai ver que ele tem potencial e a escola vai desenvolver esse potencial. Com média 5, os alunos estão alegres, tirei 9, tirei 8. Tirou 8, filho? Tirei. Para que vai servir essa nota? Ela não vai ter utilidade, irmão. Sinceramente, na escola pública não tem utilidade. É bom tirar 8, é bom tirar 9? Sim, mas não se alegre tanto com isso. Porque o ensino particular é muito mais forte. E a média lá é 7. Então, o que você precisa fazer? O que o jovem precisa fazer? Depois que acabou o segundo grau, o jovem fica perdido. As próprias escolas, elas não ensinam o que o jovem tem que fazer. Ela tem que fazer um cursinho pré-vestibular, ou seja, ela tem que estudar para poder entrar numa faculdade. Tem gente que fala assim, não, vou botar meu filho num preparatório militar. Qual base estudante de escola que ele teve? Porque o cursinho, ele vai ensinar as coisas para quem já está aperfeiçoado naquilo. O cara vem da escola particular já entende todas aquelas fórmulas, sabe? Quando o cara falar no cursinho, ele não vai ter tempo para parar para te ensinar aquelas fórmulas, não. Ele já vai dar a matéria daquilo que vai cair na prova de sargento, de oficial. Então, o que eu vou estudar? O que eu vou ser na vida? Cara, você vai estudar português, matemática e física, principalmente. E você vai estudar as matérias, porque todo concurso público pede matérias de escola. Então você tem que ser bom em escola. E se a escola não te deu base, você vai ter que refazer muitas coisas com explicadora. Então o pré-vestibular, ele é um cursinho que te prepara para a faculdade. Seria o primeiro passo, a continuidade da escola. Então, cara, nunca me ensinaram isso. Quando eu terminei o segundo grau, eu simplesmente acabei. Me, me formei. Só um Zé Ruela, como qualquer outro. Tem um diploma que não serve para nada. Mas é o que te garante, às vezes, você tirar uma ata, você consegue um emprego que exige segundo grau. Você vai fazer um curso de bombeiro civil, às vezes você não entra numa vaga porque você não tem o ensino médio. Às vezes você só tem o ensino fundamental, você só estudou até a oitava série. Às vezes você só tem a quinta série, o ensino fundamental incompleto. Né? Ou às vezes você tem o ensino médio, o segundo grau completo, que te dá um aparato para você fazer, fazer entrar numa empresa, né? Eu sempre falo que tem gente que compra o diploma e escreve segundo grau completo. Tem segundo grau completo, porque foi roubado, né? E hoje em dia é muito fácil, mas se sabia, se você falsificar um diploma e chegar, a sua empresa descobrir, você é mandado embora por justa causa? É. E tem como descobrir, é só buscar na escola que você não estudou lá. Nunca deu as caras ali, nunca nem passou perto da escola, não sabe nem onde é a rua. Então tome cuidado, tá, gente? E voltando, falando mais um pouco, educando a sociedade, nós vamos ter pessoas que vão pensar no futuro. Você acha que crianças com educação de qualidade iam aceitar essa história de troca de tiro? Sabe? Você imagina, cara, isso não acontece na Zona Sul. Imagina 3 horas de tiroteio, aquelas armas 700 tiros por minuto, hoje em dia dá até mais tiro. Você imagina o tamanho daquelas balas atravessando as paredes. Cara, tem gente que nunca viveu isso, eu sei como é que é isso. O medo da morte. E tem gente na favela que não tem medo, vai andando pela rua. O tiroteio tá comendo lá, ele tá vivendo a vida dele, ele é o cotidiano dele. Enquanto não acontece nada, eles vão vivendo. E aí às vezes acontece. E é fatal. E é uma dor terrível, gente. É uma dor terrível perder um filho para uma guerra que não é uma guerra nossa. Quando o cara vende armas, quando o cara que é fardado faz parte desse sistema, todo aquele sangue está caindo sobre a vida dele. Então, os soldados da Polícia Militar, essas pessoas precisam refletir muito.
As autoridades são ministro de Deus, ministro vingador de Deus para castigo dos opressores, quando estão dentro da legalidade do dever. Fora dessa legalidade, fazendo coisas que não estão dentro da lei, tá? Eu não digo que às vezes o cara erra, comete o erro e vai fazer uma coisa fora da lei, e é uma coisa às vezes ele faz para se safar de uma situação. Eu digo que eu não falo nem isso, eu falo de tá certo ou não está certo, mas eu falo de pessoas que vivem realmente com uma farda, mas vivem totalmente fora da lei, totalmente fora do seu juramento. Se você morrer na condição que você está, você vai para o inferno, você não vai entrar no reino dos céus. Isso pode não importar para você, pode isso não importar para você, mas se você conhecesse o evangelho, você ia ver como isso é um sofrimento para quem é cristão, que conhece o destino de quem se perde, tem certeza de que Deus não vai relevar nada, irmão. Deus é justo juiz. Ele não pode usar duas medidas, ele não pode condenar um e deixar o outro livre. Tenha certeza que ele vai, sim, vai ser justo e vai tratar com justiça. Mas às vezes o policial usa a mesma desculpa que o cara que está na bandidagem usa. Eu preciso, eu tenho necessidade. Ah, eu sou diferente, né? Porque eu não faço isso porque eu faço bem, eu ajudo ali. Essas desculpas não colam. São desculpas suas, para suas razões, para você ter uma motivação para viver. Não são as desculpas. Deus não quer suas desculpas. Ele quer só uma mudança. A partir de hoje, cara, ser uma pessoa diferente. Você sabe, ou, por exemplo, olha o que acontece. Muita gente, às vezes, vai presa e não falam pra ela que ela tem que voltar lá pra assinar. Aí o cara não vai. Depois ele vai preso de novo. Ele entra de novo. E ainda mais advogados particulares tem que tomar cuidado com esses caras. Que esses caras só nutrem dinheiro, só quer dinheiro. Às vezes não orienta o cara. O cara, por não assinar, ele volta pra cadeia e fica mais anos. E não tem nenhum assistente social pra ajudar nisso, tá? Eu não tô aqui defendendo o bandido, só tô falando uma injustiça que eu vejo. Aí o cara, a mesma desculpa, só para vocês terem ideia, a mesma desculpa é o que o cara dá. Não, eu vou alegar que era pandemia. Ah, eu vou dizer que eu não tinha dinheiro da passagem. Irmão, não existe desculpa que vai fazer a lei lá, a lei de lá, te levar de volta para cadeia. Não vai ter desculpa. Você errou, tomou. É. Você não andou na cartilha, tomou. Não importa se você sabia ou não sabia. Eles estão ali para cumprir o que está ali. Você não veio assinar, vai preso de novo. Então o cara fica alimentando aquelas desculpas no coração dele, como se já contando que aquelas pessoas vão aceitar essa desculpa. Não aceitam, tá? Então vamos mudar esse coração, vamos mudar de vida ou não. Se você não quer mudar de vida, cara, aí você está sendo inimigo de Deus. O seu comportamento está te colocando contra Deus. E a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, tá? Porque quando você cai na mão, quando tu cai na mão do diabo, que o diabo te persegue e tal, você ainda tem onde recorrer. Mas se cai na mão de Deus, vai correr para quem? Tá tudo errado. Ou se acerta, só tem duas escolhas. Se acerta ou assume as consequências. Simples. Simples. Se você tem valentia, Deus é mais valente, né? Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é o mais valente do que o valente, né? Então não adianta valentia diante de Deus. E vamos ficando por aqui. Já tô sem voz de tanto falar.